Olá pessoal, boa noite. Hoje só consegui gravar um pouco mais tarde, mas vou estar enviando para vocês, espero que vocês gostem. Eu sou o Rafael Sacramento, professor de filosofia e de teologia. Estou fazendo aí umas reflexões das leituras de cada dia e vamos para a leitura de hoje. Tá vendo essa luzinha aqui na minha cabeça? Não é porque eu sou santo não, tá? É porque, infelizmente, em casa tá com as estruturas não muito adequadas, então essa luz aqui poderia eliminar com alguns cuidados, só que se eu apagar essa luz que está fazendo essa haste aqui na minha cabeça, a qualidade da imagem vai ficar muito ruim e eu não tenho outras iluminações técnicas que você tem ali uma tela que impede que esse tipo de coisa aconteça. Então, infelizmente, dado aí as possibilidades, vamos ficar com o que é possível ser feito, tá? Então, hoje, o tema que eu pensei para trabalhar, baseado nas leituras de hoje, e também numa festa judaica, que a gente vai ver um pouco, que é a Hanukkah, uma festa judaica muito famosa, uma das mais famosas festas judaicas, assim como o Shabat, Pentecostes. Também a Hanukkah é uma grande festa judaica e o tema vai ser justamente a luz que não se apaga e o testemunho verdadeiro. Tá? Então a gente vai estar refletindo um pouco sobre essas duas questões em cima das leituras de hoje. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, como sempre. Aqui a primeira leitura. A leitura é tirada do livro do Atos dos Apóstolos, 11, do 19 ao 26. Tá? Então diz assim: naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição, que se seguiu a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre, a cidade de Antioquia. Embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia, cidade grega, né? E começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja, que estavam em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, essa leitura, ela começa a mostrar um pouco a ideia daquilo que Paulo foi um grande especialista dentro da teologia, em difundir, em pregar o evangelho aos chamados pagãos ou não judeus. Então, Paulo, ele foi aquele que, de alguma forma, ampliou
esse universalismo da fé, do segmento de Jesus. Imaginando que os judeus, coisas que eu não estou criticando o judaísmo por conta disso, mas são erros que nós muitas vezes repetimos também hoje. Os judeus, eles tinham meio que uma soberba de ser o povo eleito. E quando os cristãos se converteram, quando os judeus se converteram ao cristianismo, eles quiseram repetir o mesmo erro que, de certa forma, os judeus repetiam, que era se achar o povo seleto, eleito, o povo escolhido, salvo, o povo santo, e que todos os outros povos seriam inferiores, seriam pecadores, seriam, enfim, não teria os mesmos privilégios, o amor e a paixão de Deus. Então isso é um erro, porque Deus ama a humanidade de forma plena e absoluta, independente de qual grupo, de qual espaço geográfico esse povo pertence, independente de religião, de filosofia, de cor de pele, de sexo, se é homem, se é mulher, né? Deus ama infinitamente. Mas os primeiros cristãos, vindo do judaísmo, eles queriam só converter judeus ao cristianismo. E eles não perceberam que o projeto de Deus era muito maior. Era para toda a humanidade. E aí entra uma questão muito interessante, que hoje a gente sabe, quem estuda teologia, sabe que Deus, ele não falou só aos judeus. Deus, ele falou, eu acredito, a todos os povos, de formas diferentes. Muitas vezes, a partir de religiões diferentes, com uma linguagem diferente. Então, eu tenho que ter fé na minha religião, eu tenho que seguir a minha religião, mas eu tenho que ter a humildade de reconhecer que Deus, ele está para muito além da minha religião. Se eu me conformo com uma determinada religião, me sinto bem e sigo, no caso o catolicismo, tudo bem. Mas eu não posso me colocar numa posição de discriminar outras religiões e falar de alguma forma que Deus age menos nelas e age mais na minha, porque isso é um discurso que, a partir dele, você tem vários problemas e várias guerras. Então, o que estava acontecendo é que Jesus, ele vai numa outra linha, numa outra linguagem, numa outra perspectiva. Essa coisa de se arvorar de forma soberba, nós somos os eleitos de Deus, é uma coisa que nunca foi o desejo de Deus e a vontade de Jesus Cristo. Inclusive, Paulo, ele é o apóstolo da liberdade. Paulo, ele prega muito das suas cartas, ele vai colocar que a liberdade, a reflexão, ela se sobrepõe a regras frias, ritualísticas, que você tem que seguir de forma mecânica. Então, essa liberdade também, eu entendo como uma liberdade religiosa. Você está na sua igreja, esteja nela, celebre a sua fé, mas não se ache melhor do que os outros, nem pior. Nem ache as outras religiões inferiores à sua. Esse modo de pensar, ele é algo humano, ele é algo muito nosso, da gente se querer se colocar acima das pessoas. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E os cristãos que pregaram para os gregos, de Antioquia e de outras regiões da Grécia, eles perceberam que os cristãos, vindo do paganismo, eram tão fiéis e, vamos colocar assim, legítimos no seu comportamento cristão, como aqueles que vinham do judaísmo, para dizer justamente essa universalidade. Não tem essa ideia de que um povo, de que uma nação, ela tem uma prioridade, né, sobre as outras. Só para vocês saberem, um dos motivos que levou os nazistas, Hitler, a criar todo um ódio, uma aversão aos judeus, é porque, na cabeça de Hitler,
e de certa forma os judeus, alguns manifestavam isso, como hoje alguns cristãos manifestam isso, eles se colocavam como sendo o povo eleito, o povo melhor, aquele povo que deveria, de alguma forma, iluminar todos os povos. E isso incomodou o sistema nazista, porque eles se arvoravam a mesma proposta. Nós somos os arianos, os legítimos povos humanos, né, o povo humano da melhor estirpe, e nós devemos dominar a terra e não sermos dominados. Então, os judeus, com essa ideia de ser, de alguma forma, um povo eleito, incomodou a ideologia nazista. E aí você tem o quê? A partir disso? Uma guerra santa, uma guerra que é também religiosa, não é só política. O nazismo, ele é, quando a gente estuda bem o sistema nazista, ele é, de certa forma, também uma religião. Então, existem elementos religiosos, né, intrinsecamente na proposta nazista, que levou a esse tipo de abordagem destrutiva relacionada aos judeus. Então, assim como os judeus, aliado ao povo romano, também perseguiu os cristãos na época do nascimento, aí, vamos colocar assim, do cristianismo, e houve também um massacre. Fala-se em torno aí de 1 milhão de cristãos assassinados, executados pelo Império Romano. E também com participação dos judeus. Então, a gente tem que ter essa clareza que essa soberba, ela é a fonte de muitas guerras. A ganância, a soberba, a xenofobia, achar que o meu povo é melhor do que o outro, tá? Tudo está dentro da mesma raiz. E essa leitura vem justamente nos colocar uma outra proposta. Tá? Então, vamos agora para o Evangelho, que diz o seguinte: celebrava-se em Jerusalém, desculpa, só falar que o Evangelho é de João 10, do 22 ao 30, se você quiser conferir, ou depois dar uma lida também. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Então vamos lá, né? Vamos entender um pouco o que essa leitura está propondo. De continuar. Só pegar aqui. Certo. Então vamos lá, vamos ao que interessa aqui na leitura. Então, primeiro, essa festa da dedicação é uma das festas mais famosas dos judeus, que é chamada também de Hanukkah. O que era essa festa, basicamente? Só contextualizando um pouco. Os gregos, eles dominaram ali os povos judaicos. Houve dominações gregas que levou ali um processo de exílio desse povo. E uma dessas ocasiões, que ocorreu aí por Antíoco Epífanes, um dos maiores imperadores e dominadores
que foi ali o sucessor ali de Alexandre o Grande. Então, o que aconteceu nesse período? Antíoco Epífanes, que era um grego e cultuava os deuses gregos, ele invade, né, o templo de Jerusalém. Então, quando a dominação grega, ela acontecia muito por um processo que, inclusive, os processos de dominação moderna também fez, que é justamente a melhor forma de você dominar um povo é você apagar a sua cultura. E a sua cultura também envolve a sua religião. Apagar a sua língua. Apagando a língua, destruindo a língua, você destrói a comunicação do povo para ele se organizar e conversar, dialogar e organizar uma rebelião. Então você apaga a língua. Você apagando também a cultura, apagando a religião, esse povo ele fica sem identidade. Então, a dominação ela acontece de uma forma mais perfeita, porque esse povo agora vai abraçar as divindades, a cultura do dominador. Então, essa é uma das formas mais incríveis do ponto de vista negativo, porque como é que você apaga a cultura de um povo? As suas raízes, a sua religião. Os gregos, eles tinham essa tática para realmente que a sua dominação fosse perfeita. Então, um povo sem história, sem religião, sem cultura, qualquer cultura que vier, somente aquela do dominador, que tem o poder e tem a força, que já derrotou aquele povo e o dominou, ela vai ser vista como algo poderoso, vamos colocar assim. Então, os judeus, ou melhor, os gregos, ao dominar os judeus nas suas terras e fazer esse processo de destruição da cultura e da religião, eles entraram no templo e profanaram esse templo. Lá no local chamado Santo dos Santos, que era ali a cripta mais importante do templo judaico, onde o sumo sacerdote, no período da Páscoa, uma vez por ano entrava e fazia o sacrifício pelo perdão dos pecados de todo o povo judeu. Então, lá, exatamente nesse lugar, os gregos entraram e sacrificaram lá um porco, oferecendo a Zeus. Então, nesse espaço, depois que os macabeus, sacerdotes, com muita resistência, conseguiu derrotar ali os gregos, expulsá-los ali do templo, da Terra Santa, e restaurar ali o culto, eles começaram um sistema de purificação ali do templo que foi profanado. E nesse processo de purificação, eles, para retomar ali o culto, eles acenderam a menorá, que é justamente aquele candelabro que tem 9 velas, uma central e 4, em cada lateral. Depois vocês podem pesquisar aí, que é um dos maiores símbolos judaicos. E eles tinham óleo nessa menorá que ficou ali no templo, ali no Santos dos Santos, para queimar, um pouco mais ali de um dia ou 2. Então aquele óleo ele era insuficiente para o tempo da festa. No entanto, não dava tempo deles irem comprar esse óleo, adquirir esse óleo. Só que por um milagre, esse óleo, ou sem esse óleo na verdade, a vela continuou acesa durante mais 8 dias. E aí foi um grande milagre que aconteceu no templo. E por isso, a partir disso, um pouquinho antes de Cristo ali, se eu não estiver errado, uns 200 a 150 antes de Cristo, que houve esse processo aí de retomada e reconquista do espaço ali judaico, e na verdade a nova configuração ritualística do templo. Então ali, a partir disso, essa festa se tornou uma das mais famosas. E justamente esse milagre dessa luz que não se apaga, porque essa luz ela ficou acesa durante um tempo maior. E por que eu peguei esse gancho da festa judaica para trazer um pouco a leitura de hoje? Essa luz que não se apaga, não só para o cristianismo, para o catolicismo, para os evangélicos, para os protestantes, enfim.
é Jesus Cristo para muitos. A gente entende isso. Jesus Cristo, ele é um líder que está para além dos muros da igreja, da religião. Interessante isso. Ele é muito maior do que aquilo que a gente gostaria, talvez. A gente gostaria de prender Jesus, limitar Jesus ao nosso discurso religioso, mas ele é maior. E tanto que ele ilumina todos os povos, não só do ponto de vista religioso, mas também político, como um ativista político que ele foi. E Jesus, ele justamente vai colocar aqui nesse evangelho que ele foi lá, né, no templo, estava passeando no templo nesse período da festa. E aí os judeus, eles começaram a questionar para que ele falasse abertamente se ele era o Messias ou se eles deveriam esperar outro, né? E aí Jesus, ele é muito enfático. O que faz alguém ser algo não é quando essa pessoa dá testemunho de si mesmo. Quando a pessoa fala, eu sou. Eu posso falar, eu sou um professor excelente de filosofia, de teologia. Não. Não é eu que vou falar ao meu respeito. Mas o que eu faço, as minhas aulas, as minhas atitudes, os meus alunos que vão falar por mim. Vamos colocar assim para dar um exemplo. Então Jesus, ele deixou isso bem claro. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Já está claro. Se vocês não acreditam nessas obras, Jesus curava. Jesus ressuscitava mortos. Jesus praticava várias teofanias, milagres. Ele andou sobre as águas. Ele multiplicou pão e peixes. Lembrando que todas essas teofanias, esses milagres, ao mesmo tempo, mais do que o milagre em si, estamos falando também de um líder que consegue fazer com que as pessoas pratique um alto sacrifício de abrir mão de muitas coisas soberbas, materiais, de desejos pessoais e viver em comunidade. Esse é o maior milagre de todos. E esse Jesus foi aquele que conseguiu liderar pessoas a viver o amor na sua radicalidade. Um homem que faz isso é muito espetacular. Que faz com que as pessoas vivam o amor. Claro que hoje a gente tem, infelizmente, em nome de Jesus, prega-se o ódio. Então existe uma deturpação profunda de quem foi Jesus. Mas Jesus foi aquele líder estudado pela psicologia, pela psicanálise, pela filosofia política, pela retórica, como sendo aquele líder que conseguiu fazer coisas extraordinárias, que todos os líderes, grandes pensadores da Terra, em algum momento teve que falar de Jesus, teve que pensar como esse cara é espetacular para conseguir uma liderança desse gabarito. Então, tudo isso para dizer que as obras que ele fazia já dava testemunho. Só que tem cegos que não querem ver a verdadeira luz, aquela luz que não se apaga. A luz não se apaga, mas os cegos, na sua soberba, na sua individualidade, no seu dogmatismo, na sua imaturidade, ele não enxerga a verdade, ele enxerga aquilo que ele quer ver. Por isso que muitos não reconheciam o messianismo de Jesus, porque enxergava a sua soberba, o seu egoísmo, e não a realidade. Quantas pessoas orgulhosas nós temos hoje na sociedade que são assim, não conseguem enxergar um palmo além do seu nariz, só enxerga o mundo à sua imagem e semelhança, como esses judeus que interpelavam Jesus. Então Jesus coloca que aqueles não eram do seu grupo. Ele não preocupava em converter todo mundo, porque aqueles que são cristãos, de verdade, nem vai precisar se vestir de cristão. As obras, as atitudes de amor, de comprometimento com a justiça, já vai mostrar que ele é cristão. Não precisa chegar e falar, ó, eu sou cristão. Tá vendo aqui, ó, olha a minha cruz no peito, olha a minha Bíblia. A atitude, né? Aquela coisa que alguns ditos populares falam, né, que
os testemunhos arrastam. Se as palavras podem converter alguns, o testemunho, ele arrasta multidões. A gente está cansado de pessoas que falam e não fazem. Jesus era aquele que fazia, falava pouco. Quando ele falava, era pontual. Falava pouco, mas fazia. Fazia e acontecia. Então, essa está sendo aqui a temática que Jesus está colocando. Então, aqueles que não reconhecer, eu não vou me preocupar com isso, Jesus. Não são minhas ovelhas. Né? E aí Jesus continua falando que ele conhece, né, as ovelhas e elas o seguem. Jesus conhece as verdadeiras ovelhas dele. Pode ter certeza. Ele conhece. Não é a gente que se autoproclama ovelha de Deus, de Jesus, do rebanho dele. Ele sabe quem são as suas ovelhas. Aqueles que realmente seguem, escutam a voz do pastor e seguem, praticam na essência. Ele dá vida. Olha o exemplo. Por que Jesus foi seguido? Porque ele foi um líder que era coerente. Ele arriscava a própria vida pelas suas ovelhas. E digo mais, Jesus arriscou a sua vida por mulheres adúlteras que nem fazia parte do seu grupo. Havia um ato de injustiça, Jesus arriscava a própria pele dele, independente se a pessoa ia segui-lo ou não. Ele arriscava a própria pele dele para ajudar as pessoas que estavam em situação de injustiça. Quantas vezes, dentro das vezes da igreja, a gente tem relações de interesse, não pautada no amor, mas pautada no mercado. Esse Deus de mercado tem que ser destruído. Tem que ser morto e assassinado. Porque esse não é o verdadeiro Deus. Esse de Jesus Cristo é outro Deus. O Deus do amor, da graça e da gratuidade. E Jesus, essas ovelhas que pertencem a Jesus, ninguém arranca, ninguém tira. A gente não pode ficar com medo, como algumas pessoas têm medo da ciência. Você não tem segurança da sua fé. Tem medo que a ciência vai revelar algo que a sua fé caia por terra, então você não tem a fé. Porque a ciência não é inimiga da fé. A ciência, Deus nos deu fé, nos deu inteligência. O cérebro que nós temos, a gente pode pensar por um processo evolutivo, a consciência, o ser humano, homem e mulher, que chegou ao nível de consciência, imagem e semelhança de Deus, a consciência, se Deus quisesse nos manipular e nos controlar, e que a gente não usasse a inteligência, Ele não teria dado essa inteligência para a gente. Então a ciência é benquista. Ciência e fé não são inimigas. É infantilidade. Essas pessoas que atacam a ciência, que ficam mentindo, falando coisas falsas a respeito da ciência, desenvolvendo teorias que não existem, que não têm nenhum tipo de consistência, só por uma questão de bel prazer, se achar o dono da verdade. Né? Então, Jesus coloca bem claro que ele é um com o Pai, que é o final do Evangelho, e que o Pai é maior do que todos. Olha que forma interessante quando ele revela aqui a sua dimensão divina. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, ao mesmo tempo que ele fala que o Pai é o maior, e ele fala que ele é um com o Pai, ele está dizendo que ele é do tamanho do Pai. Ele é Deus. E ele é Deus não porque ele falou que ele é Deus. As suas obras, o seu testemunho, as suas atitudes mostravam a sua divindade. Então, que a gente sejamos pessoas que fale menos, faça mais. Que não seja você que vai dar autotestemunho a seu respeito, falando que você é o cara, que você é a mina, você é o honesto, você é a pessoa mais incrível. As pessoas vão falar isso a seu respeito. Deixa as pessoas falarem.
Assim como muitas pessoas também vão te caluniar. Vão caluniar todo mundo. Só que a gente tem que ter humildade para separar o que é calúnia, o que é falso testemunho e o que é verdade das críticas que eu recebo. Assim como dos elogios. O que dos elogios são bajulação? O que é real? Eu acredito, eu procuro não bajular ninguém. Quando eu faço um elogio, eu faço. Quando eu faço uma crítica, eu faço. Eu procuro ser assim. Não estou falando que eu seja. Quem me conhece vai saber se eu sou ou não. Mas procure ser assim. Jesus, ele era transparente. Ele não falava aquilo que a gente quer ouvir. Ele falava aquilo que deveria ser dito. E não fazia auto-testemunho, marketing próprio. As suas obras, os seus atos falavam por ele. Esse é o verdadeiro testemunho. E essa é a verdadeira luz que não se apaga. A luz das nossas obras verdadeiras, elas não vão se apagar. Elas vão ficar pelo tempo, pela realidade. Que a gente consiga viver essas dimensões da sinceridade, da honestidade, do caráter. Acho que esse é o grande ensinamento que Jesus nos dá hoje. Até mais. Um abraço.